informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 24 de junho, levando para vocês os seguintes destaques. Em Mato Grosso do Sul, colheita na pandemia não tem mais fila de caminhões nem roda de tereré. Em razão do coronavírus, Justiça suspendeu atividades da JBS pela segunda vez. Exportação de carne suína já ultrapassou o volume embarcado em junho de 2019. Sindicações projeta crescimento de 3,8% em 2020. E o governo trabalha em medidas para favorecer o agronegócio. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Essa quarta-feira ainda será de sol em Dourados e região, com algumas nuvens e não chove. Mas amanhã o dia será chuvoso e o frio volta na sexta-feira. Na agricultura, tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar e de colher resultados. Seu tempo é sempre precioso. No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença. No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare. Cronos, seu tempo rende mais, sua soja também. Um produto Adamar. Siga as instruções de bula e rótulo. Consulte um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 190 pela arroba do boi gordo com 30 dias para o pagamento. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofertou R$ 195 à vista. Vaca gorda a R$ 180 no Friboi a prazo e a R$ 185 no Brasil Global à vista. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 37 e a de soja a R$ 100 para pagamento em 15 de julho, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro,
remédio certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa a Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Em torno de 25% dos fertilizantes analisados durante o circuito tecnológico Etapa Milho, realizado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja, foram reprovados, considerando pelo menos um elemento de macro e micronutrientes fora do mínimo tolerado. Foram coletadas 330 amostras de fertilizantes, perfazendo um total de 256 aprovadas e 74 reprovadas. Mais precisamente, foram 22,7% de reprovação de todo o material coletado e analisado em laboratório. Número alto, conforme técnicos da AproSoja. A gerente do setor, Marlene Lima, afirma que os resultados demonstram que o produtor deve se preocupar em verificar a qualidade dos produtos utilizados no plantio, como o adubo. A pandemia da Covid-19 mudou até mesmo a forma de escoamento da safra nesse ano no estado. O grosso da colheita da safrinha, por exemplo, deve somar 8.200.000 toneladas de Mato Grosso do Sul e deve intensificar a partir dessa semana. Mas nada será como antes. Desde a entrada dos caminhões nas fazendas para buscar os grãos da lavoura, até a troca de notas na balança, tudo tem que seguir medidas de biossegurança. O distanciamento nas fazendas acabou até mesmo com o maior meio de confraternização do produtor rural, que era a roda de tereré. Normalmente, quando os caminhoneiros chegavam nas propriedades, era na roda de tereré que a conversa rolava solta. A realidade hoje é outra, explicou ao Campo Grande News o presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, André Dobashi. Acabaram as filas de caminhões. Os veículos entram um a um para buscar os grãos, os trabalhadores usam equipamentos de proteção e ainda a limpeza com o uso de álcool gel até para pegar as notas é constante. Assim, como em outros setores, a agricultura não pode parar. Estamos tomando medidas porque sempre é grande o fluxo de caminhões que entravam nas lavouras para buscar os grãos. Formavam filas. Isso tudo foi modificado nesse momento, explicou o Dobashi. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região suspendeu pela segunda vez as atividades do frigorífico JBS Friboi em São Miguel do Guaporé, Rondônia. A decisão visa resguardar a vida e a saúde dos trabalhadores e, por consequência, de todos os moradores da cidade. O frigorífico já tinha sido fechado no dia 27 de maio por uma infecção de Covid-19 em funcionários, mas o local foi reaberto em 5 de junho. Segundo a nova decisão da desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, o número de casos de coronavírus subiu mais de 1000% em São Miguel do Guaporé entre 26 de maio e 15 de junho, quando o número de infectados saltou de 46 para 558. O pedido para suspender as atividades da JBS, de novo, foi do Ministério Público do Trabalho, que alega uma possível disseminação do vírus nas dependências do frigorífico. Segundo o TRT-14, as atividades do frigorífico precisam ficar suspensas até que ele cumpra todas as medidas que inibam a proliferação do coronavírus. A Justiça do Trabalho determinou que o frigorífico Avenorte Avícola de Cianorte, no Paraná, suspenda as atividades presenciais de todos os trabalhadores por pelo menos 14 dias. Em caso de descumprimento, foi fixada a multa de R$ 500 por trabalhador. A decisão liminar foi tomada após a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Conforme esse órgão,
ocorreu um surto de contaminação do novo coronavírus no local. Na decisão, o juiz do trabalho Rodrigo da Costa Claser citou que, em 22 dias, de 19 de maio a 9 de junho, 193 trabalhadores tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19, mais do que o próprio município. Além da suspensão temporária das atividades do frigorífico, a Justiça do Trabalho também determinou que seja realizada a testagem de todos os funcionários da empresa. Após um período de baixa oferta nacional, o cenário começa a mudar para o mercado da cebola, com a intensificação da colheita em diversas regiões produtoras. Com o aumento da produção nacional, as atividades de importação da Argentina foram praticamente encerradas. O volume de cebola no país vizinho remanescente no mercado brasileiro é referente às importações da primeira quinzena de junho, armazenadas em galpões, a qual deve ser tudo vendido até o final desse mês. As exportações do agronegócio brasileiro para países árabes caíram 8% em valor e 3% em volume de janeiro a maio, pressionadas pela queda no comércio de carnes, conforme dados da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, enquanto a China surge como uma opção mais competitiva aos frigoríficos de bovinos. Ao mesmo tempo, os prejuízos econômicos deixados pela pandemia do novo coronavírus começam a limitar o poder de compra no mundo árabe. O Brasil exportou 5.480.000 toneladas em produtos agropecuários para os árabes nos 5 primeiros meses desse ano. Somente em carne bovina, a queda foi de 30% nesse período, para 108.000 toneladas, de acordo com dados da Câmara de Comércio. Enquanto no segmento aves, as vendas de carne em miúdos caíram 2,6% de janeiro a maio, para 616.000 toneladas, mas baixaram 11,5% em valor, para 904 milhões de dólares. A exportação de gado vivo também recuou 42% para os árabes. Os embarques de açúcar e soja também cresceram, mas não foram suficientes para compensar as perdas deixadas pelo setor de carne. O desempenho das exportações de carne suína nas primeiras 3 semanas de junho mostram que, em matéria de volume exportado, o Brasil já superou em 4% o total vendido em junho de 2019. Segundo dados sobre exportação, divulgados na segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, referente aos primeiros 14 dias úteis desse mês, o faturamento está perto de alcançar a receita obtida com a venda da carne suína no mesmo mês de 2019. Conforme explicou o analista de mercado da Agrifato Consultoria, Iago Travagini, o que se vê é a China comprando grandes volumes, podendo fazer o Brasil bater recorde para o mês de junho. O faturamento até a terceira semana de junho, com as exportações de carne suína, foram de 126.907.000 dólares. No caso do volume exportado, nos primeiros 14 dias úteis de junho, foram 58.903 toneladas, 4% a mais que o volume embarcado em junho passado. Desde o último dia 16, após decisão judicial, o frigorífico Flamboyant, em Cabreúva, no interior de São Paulo, deveria estar com as atividades suspensas por no mínimo 14 dias. A medida veio após o Ministério Público do Trabalho solicitar a medida à Justiça do Trabalho devido à contaminação por coronavírus entre funcionários. Entretanto, a empresa não cumpriu a decisão e, na manhã de segunda-feira, funcionários do frigorífico fizeram um protesto. A manifestação ocorreu porque funcionários que haviam sido diagnosticados com a Covid-19 estariam trabalhando normalmente e que a empresa não teria fornecido exames a todos os trabalhadores para poderem ocupar os postos de trabalho.
O Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, o Sindirrações, divulgou os dados de encerramento do primeiro trimestre de 2020 com a produção de aproximadamente 19 milhões de toneladas, registrando um aumento na produção de quase 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa é de que até o final de 2020 esse montante salte para mais de 80 milhões de toneladas de ração, representando um crescimento de até 4% se comparado às estimativas de 2019. O governo brasileiro trabalha em um pacote de medidas para agilizar o agronegócio, facilitando a tomada de empréstimo pelos produtores rurais, por exemplo, disse na segunda-feira a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela afirmou que conversou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre medidas infralegais que poderiam agilizar o crédito ao setor rural. Durante o lançamento do canal AgroMais do Grupo Bandeirantes, Tereza Cristina disse acreditar que as medidas infralegais poderiam ser implementadas em breve, uma vez que não dependeriam do Congresso. Durante a cerimônia de lançamento do AgroMais, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou para demonstrar seu apoio à ministra. Nossa garota aqui do agronegócio, Tereza Cristina, inclusive se o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, presente no evento, me permitir, ela vai ter estabilidade no ministério. Só vai sair daqui a 20 anos, afirmou o Bolsonaro, referindo-se a Tereza Cristina. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância, entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Frente Parlamentar da Agropecuária discute mudanças no modelo de financiamento do agronegócio. Os títulos do agronegócio movimentam atualmente 36 bilhões de reais. Para discutir os impactos da lei do agronegócio aprovada neste ano, a Frente Parlamentar da Agropecuária realizou reunião virtual com especialistas do setor para ouvir como as mudanças estão impactando o financiamento do agronegócio no Brasil. Representante da Verte Securitizadora, Victoria de Sá, analisa que a chamada Lei do Agro trouxe mais oportunidades de financiamento do setor. É mais uma pessoa para você conseguir se financiar sua safra. Então, quando a gente fala da lei, no fim das contas, o que a gente está buscando é isso. A gente quer mais gente dando dinheiro para o agronegócio. A gente não quer só banco, a gente não quer só governo, a gente quer que mais pessoas possam fazer isso. Victoria de Sá defende a adoção de títulos digitais como forma de ampliar a participação de mais pessoas nesse mercado. Ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Vedequim, lembrou do início da venda das LCAs, as letras de crédito do agronegócio, na Bolsa de Valores. Em 2016, segundo ele, já eram mais de 1.300.000 títulos, dando capilaridade ao financiamento rural. Se transformou aí numa grande fonte importante, é uma indústria hoje relevante de sucesso. O deputado federal Pedro Lupion, do Democratas do Paraná, relatou na Câmara o projeto que deu origem à Lei do Agro. Segundo ele, o objetivo dos debates promovidos pela Frente Parlamentar da Agropecuária é ouvir a opinião, as críticas e as sugestões de especialistas para aperfeiçoamento do financiamento do agronegócio no Brasil. A nova lei trouxe mudanças para o crédito rural e o financiamento de dívidas e empréstimos para produtores rurais no Brasil, como a inclusão de subprodutos e derivados na emissão da Cédula do Produtor Rural, a CPR, e a possibilidade de emitir essa cédula fixada em dólar. A nova lei também permite que o produtor fracione o imóvel para garantia de crédito. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão.
Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, depois do Serginho Sarte, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.